Bom dia, hoje eu vim falar sobre um filme que eu reassisti essa semana, de um diretor que eu gosto muito, Noah Baumbach, que vocês devem conhecer pelo filme Histórias de Casamento, que concorreu ao Oscar no ano passado como melhor roteiro original. E esse filme chama Greenberg, que no Brasil ficou conhecido como O Solteirão, um título que eu achei bem ruim. Então, como vocês já devem ter percebido, as minhas críticas barra resenha, análises, são sempre ou quase sempre uma maneira de eu falar sobre algum diretor ou de algum filme que eu gosto e ao mesmo tempo tratar sobre alguma questão sociocultural ou às vezes política também, que eu acho que vale a pena, que eu acho que faz sentido trazer por aqui. Essa semana eu queria falar um pouco sobre empatia, sobre comunicação não violenta. E aí, nisso, eu lembrei desse filme de 2010, que eu já tinha assistido há alguns anos e que eu gosto muito e que eu acho que é um filme pouco comentado sobre a obra do Noah Baumbach. Ele começou a fazer filmes em 95, com o Kicking and Screaming. Esse filme de 95 fez parte de um movimento do cinema. É porque é isso, você a cada década parece ter uma nova onda de diretores que está se apropriando da tecnologia nova que está surgindo e que está se apropriando dos temas e também de questões geracionais. O Noah Baumbach faz parte da geração X, geração X, que veio junto com vários outros diretores como Richard Linklater, Kevin Smith, Cameron Crowe. Muito diálogo. O próprio Ben Stiller, que protagonizou Greenberg, o filme do qual eu vou falar aqui hoje, ficou conhecido como uma pessoa que deu início a esses filmes da geração X com aquele filme Caindo na Real, um filme de 1994. Desde o surgimento do Kicking and Screaming e da estreia do Noah Baumbach como diretor e roteirista no cinema americano, o próximo filme que meio que chamou a atenção da crítica foi A Lula e a Baleia, em 2005. E em 2007 ele fez Margot no Casamento. Tanto Margot no Casamento quanto Greenberg tiveram a participação ativa da Jennifer Jason Leigh, que era a mulher do diretor na época. Mas então vamos a Greenberg, finalmente. Em linhas muito superficiais, Greenberg é sobre um cara, que é interpretado pelo Ben Stiller, que teve alguma crise e foi pro hospital, enfim, e vai passar uns dias, uma temporada, na casa do irmão dele, que tá indo passar férias no Vietnã e vai ficar 6 semanas fora. Nesse meio tempo, enquanto ele tá lá, ele tenta se reconectar com antigos amigos, porque ele já não morava mais na mesma cidade, então ele já não via essas pessoas há muitos anos, e ao mesmo tempo ele conhece a Florence, que é como se fosse a secretária do irmão dele, a pessoa que faz as coisas por ele, paga a conta, vai às compras, cuida do cachorro, enfim, ela é meio que um faz tudo ali da família. Então é isso, a história é meio que essa. A Florence é interpretada pela Greta Gerwig e eu acho muito interessante porque esse filme ele faz uma ponte entre a geração X, que é essa geração que começou nos anos 90, e a geração de 2000, que ficou conhecida como Mumblecore. Mas eventualmente eu vou falar sobre a geração Mumblecore em outros vídeos. Mas só queria chamar a atenção que a Greta Gerwig, ela foi uma pessoa que surgiu nesse cinema dos anos 2000 e o Noah Baumbach assistiu vários filmes dessa geração nova tentando encontrar atores que ele poderia pescar para o cinema dele, e ele ficou muito admirado com a autenticidade e a genuinidade da Greta Gerwig. Além dela parecer ser uma pessoa adorável e transmitir essa adorabilidade para os personagens dela, tem uma certa crueza, uma certa espontaneidade na maneira dela de atuar, extremamente cativante. Eu assisti uma entrevista daquela época de 2010 do Noah Baumbach e o do Ben Stiller com o Charlie Rose, que é um excelente entrevistador, na qual Ben Stiller fala um pouco sobre a importância de ter atuado com a Greta Gerwig para facilitar essa transição. Porque, para quem conhece o Ben Stiller, ele é mais conhecido por fazer filmes escrachadamente de comédia. Nesse filme, ele conseguiu despir aquela carcaça do exagero, do humor, da comédia e construir essa personagem de uma maneira muito verdadeira. O humor nesse filme vem muito mais pela vulnerabilidade do que pelo exagero. Agora, qual a questão do filme? A questão é que o personagem do Ben Stiller, o Roger Greenberg, é uma pessoa e tem bastante dificuldade de empatizar com o outro. O Greenberg é aquele cara que faz uma pergunta já esperando a vez dele de responder, que é egoísta e insensível, mas que se acusado disso vai projetar na outra pessoa, vai dizer que é a pessoa que está jogando as inseguranças dela nele. Ele manipula a conversa para poder tirar a responsabilidade dele daquela situação. Hoje em dia a gente fala muito sobre essa coisa, né, de se responsabilizar pelo afeto.
afeto. Responsabilize-se pelo afeto que você gera. E o Greenberg é muito essa pessoa que não tá afim de se responsabilizar. Além de fazer perguntas sobre o outro sem estar necessariamente tão interessado em qual vai ser a resposta, quando ele pergunta sobre ele mesmo, ele tá mais procurando alguma validação, alguma confirmação do pensamento dele do que, na verdade, pronto para receber algum tipo de crítica. Mas o mais interessante é que, apesar dele ter todas essas falhas, ele não é só isso. Você consegue enxergar também que ele é uma pessoa bacana e que ele é uma pessoa que em alguns momentos tá se sentindo mal por estar sendo julgado ou que não tá conseguindo expressar toda a vulnerabilidade dele, mas que no fundo é uma pessoa boa. Uma das coisas que eu mais admiro no cinema do Noah Baumbach é a capacidade dele de construir personagens muito reais, sensíveis, complexas e nada maniqueístas. Ele consegue fazer você se identificar com aquela pessoa, empatizar com aquela pessoa e ao mesmo tempo ter noção de que aquela pessoa não está sendo legal. Eu acho que a gente precisa muito de filmes, enfim, de textos que falem sobre essa sutileza. Uma coisa que me incomoda muito no cinema americano, enfim, no cinema pipocão, é o maniqueísmo. É você colocar as coisas em categorias muito destacadas de bem e mal. Mas a vida real é composta por uma tessitura muito mais complexa e muito mais sutil. Então, se você construísse um personagem extremamente egoísta, babaca, que trata mal os outros e é isso mesmo, você não iria se identificar com aquela personagem. Você ia simplesmente julgar ele e pensar, que pessoa horrível. O pulo do gato tá nessa coisa de você conseguir construir uma personagem que tem esse lado, que é incômodo, que é desconfortável, que te irrita, mas que ao mesmo tempo também consegue te seduzir pela insegurança dele. Eu falo isso não só porque eu acho mais difícil você construir isso, como também porque eu acho que a arte tá aí para ajudar a gente a enxergar essas sutilezas. Eu acho que essa coisa do título do filme ter ficado O Solteirão em português diz muito sobre o posicionamento que as pessoas queriam dar pro filme, né? É engraçado porque às vezes os filmes que eu mais gosto, que são conhecidos como comédia romântica, não são exatamente comédia romântica, né? Ele tem romance, ele tem humor, mas ele não é uma comédia romântica. Ele não entra muito nesse gênero. E eu acho que os filmes do Noah Baumbach e vários filmes dessa geração, como por exemplo Antes do Amanhecer, do Richard Linklater, são alguns dos meus filmes favoritos, tidos como filme romântico e tal, mas que pra mim fazem parte de um grupo único, assim. Uma das coisas que diferencia muito esse tipo de cinema, né, do Richard Linklater e do Noah Baumbach, do que é conhecido como comédia romântica, não só são alguns mecanismos narrativos que se repetem e que no caso dele eles fazem de uma maneira super diferente e original, mas também porque as situações nas quais as personagens se encontram e os conflitos delas são muito mais pautadas por pequenezas. São pequenas questões que geram grandes discussões, como é na vida real, na verdade. O filme é pautado por cenas que ilustram o tempo todo esse tipo de comportamento contraditório. O melhor amigo do Roger, por exemplo, o Ivan, estava num processo de separação da mulher dele. O Roger não gosta da mulher do Ivan e está torcendo para eles se separarem, independentemente da vontade do Ivan. Ele quer aquilo porque aquilo é melhor para ele, porque ele vai ter o amigo dele mais próximo dele. Ele não consegue ouvir o que o amigo dele sente realmente sobre aquela situação. Ele pede um favor e se eventualmente a pessoa tem que ir embora, ele fica puto com a pessoa. Ele ouve uma história que a Florence está contando de anos atrás, de alguma coisa que ele acha meio moralmente descabida, e fica muito chateado com ela e desconta nela isso. Uma das cenas que eu gosto mais do filme, por achar que capta esse espírito da contradição e do egoísmo do Greenberg, é quando ele vai pedir desculpas para Florence e quando ela não responde da maneira como ele quer, ele fica chateado e já joga alguma coisa para cima dela de novo, já ofende ela, já magoa ela novamente. Esse é um comportamento muito comum. Tem uma frase no filme que eu acho que define bastante a tese do filme. Hurt people hurt people. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei meio confusa. Eu tava vendo sem legenda, eu fiquei assim, magoar pessoas magoa pessoas. Mas não, na verdade o que essa frase quer dizer é pessoas magoadas magoam pessoas. Ou pessoas machucadas machucam pessoas. Fala muito dessa coisa de que quando o sofrimento é mal digerido e fica ali acumulando, ruminando dentro de você, muito provavelmente isso vai se externalizar de alguma maneira
e às vezes em forma de raiva ou de cutucar outra pessoa, ou de implicância ou de insatisfação com o outro. É por isso que fala-se muito que você é muito melhor com o outro se você tá bem com você. Isso é verdade. Mas é claro que as coisas não são simples, do tipo, não é você se aceitar completamente e não ter autocrítica. É um equilíbrio entre você ter autocrítica, você conseguir enxergar quais são as suas falhas, trabalhar para melhorar, mas ao mesmo tempo estar bem consigo mesmo, saber que aquilo ali é um processo. Se vocês repararem, muitas brigas nascem de um momento assim, em que você está chateado com alguma coisa, em que você tinha alguma expectativa que não foi alcançada, ou por uma pessoa, ou pela situação, pela vida mesmo. E aí, se nesse momento alguém vem e age da maneira como você não gostaria que ela agisse, você já reage de uma maneira atravessada, você já responde de uma maneira mais agressiva. Então eu acho esse filme muito interessante, porque ele mostra um pouco desse processo, um pouco de como acontece isso, de uma maneira bastante clara. E convida a gente para sentir empatia por aquela personagem, por mais espinhosa que ela possa ser de vez em quando, gerando identificação própria, no sentido de enxergar nossas semelhanças com ele, e ao mesmo tempo identificando quais são as questões problemáticas nele. Você não precisa escolher se você é ou não, se você gosta ou não dele. Você pode chegar à conclusão de que você compreende ele, compreende o lugar onde ele está, compreende de onde vem aquelas insatisfações ou aqueles comentários, ou enfim, aquele comportamento, mas sem necessariamente concordar com tudo que ele está fazendo ou o modo como ele está agindo. Eu adoraria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse filme, sobre os filmes do Noah Baumbach em geral, sobre essa capacidade dele de criar esses personagens tão realistas e tão complexos, e saber também o que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês acham dele, se vocês se identificaram com ele ou não, se vocês conseguiram enxergar ele de uma maneira carinhosa, ou se só ficaram achando ele um cara muito chato. Se agora, depois de ouvir essa resenha, vocês estão pensando de alguma forma diferente, me contem se vocês puderem, eu vou adorar saber. Então é isso. Eu vou ver se eu trago mais filmes da geração X por aqui e também falo um pouco mais sobre a geração do Mumblecore, que já é dos anos 2000 e que também produziu muita coisa interessante, sempre dentro desse cinema independente americano. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Bom, então é isso, eu convido todos a assistirem Greenberg, ou O Solteirão, que nome triste, enfim. Muito obrigada, eu fico realmente, genuinamente contente quando vocês comentam e a gente tem uma troca e dialoga e fala mais sobre o filme ou sobre as questões tratadas nele. Se vocês gostaram dessa resenha e querem gritar para o mundo, vocês podem botar um like aí embaixo. E se quiserem acompanhar essas impertinências da Raquel, vocês podem alertar o sininho e se inscreverem no canal. Então é isso, muito obrigada e até a próxima!